E até é difícil transmitir isso, porque falar das chagas de Cristo, você vai olhar a vida dos santos, por exemplo, São Boaventura, que a igreja comemorou agora, a cruz dele era até enegrecida, de tanto que ele beijava a cruz dele. Francisco de Assis, ao ouvir, né, o balido de um carneiro, ele chorava, porque ele lembrava da paixão de Cristo. Então, para falar da paixão de Cristo, tem que amar a paixão dele. Eu não tenho essa estrutura, não amo ainda. Vou falar aqui para vocês aquilo que eu estudei, mas eu não tenho esse coração inflamado que esses homens tiveram. E você perceba que muitos deles, até tem um padre que está no Santuário São Miguel agora, o padre Roberto, que era de Andirá, ele só anda com a cruz, não sei se alguém conhece o padre Roberto, não o famoso, o fundador, né? O padre Roberto Carecão que está lá. Então, por quê? Porque, como tem aquela palavra, né? Quando eu for elevado, eu atrairei os olhares de todos para mim. Em dois lugares Jesus é elevado. Elevado é na cruz e na hóstia consagrada. Então, a alma eucarística e a alma que tem uma atração pela paixão de Cristo, pela meditação da paixão de Cristo, elas são atraídas. Ainda que eu queira, ainda que eu faça um esforço, é mais de Deus do que de mim. Então eu só dou uma resposta a esse chamado, ou na paixão ou na Eucaristia. Quando o sacerdote ele levanta a hóstia com as duas mãos, onde Jesus é elevado, a mão direita representa o bom ladrão, a mão esquerda representa o mau ladrão, e Jesus está no meio. Então existe uma ligação profunda do nascimento de Cristo até a ressurreição dele, tudo isso está na missa, as partes da missa. Eu acredito que existe almas aqui com esse chamado, né? A ser uma alma eucarística e uma alma também apaixonada pela paixão de Cristo. O Fernando tem por si só já essa pegada, né, da paixão, da meditação do crucificado. E perceba o seguinte, olha aqui, presta atenção. Quando os evangelistas eles vão falar da agonia de Jesus, eles gastam tempo ali. Quando eles vão falar da vigília, quando eles vão falar da traição, quando eles vão falar do caminho de Jesus para o Calvário, você vai ver pormenores ali. Mas quando eles vão falar da crucificação, eles se resumem a duas palavras somente. Pega comigo Mateus 27. Eles não conseguem falar nada. Eles não conseguem destrinchar, eles gastam tempo com outros assuntos ali da paixão, mas na cruz, da crucificação principalmente, eles ficam assim. Mateus 27. Esse tema aqui é tema para retiro. Eu falei pro Fernando, não vai ter como trabalhar aqui, nem que eu quisesse, tudo que eu preparei aqui. Nem eu tenho estrutura para pregar, nem sei para ouvir, né? 4 horas seguidas de pregação. Porque quando você fala a Bíblia, ela pode ser lida de 4 formas. Alegórica, anagógica, literal e moral. Quando você olha, por exemplo, para a alegoria da Bíblia, os santos vão falar, quando fala das 5 pedras de Davi, está falando das 5 chagas de Jesus. Quando fala das 5 armas de Efésios 6, que fala do capacete, ele vai falar de 5 armas ali, o capacete, a espada, a couraça, está ligado às 5 chagas de Jesus. Quando fala dos 5 sacrifícios de Abraão, os 5 animais que ele sacrifica, a pomba, a rolinha, o novilho, o carneiro e a rola, está relacionado às 5 chagas de Jesus. Cada uma tem um significado ali. Então é um mistério insondável falar daqui das 5 chagas. Eu vou ver até onde eu consigo falar aqui. De repente o Fernando marca alguma coisa aí e a gente, né, destrincha isso daí com mais calma. Mas vamos lá, porque é muita coisa profunda que está aqui. Mateus 27, acharam sim ou não? Sim. Versículo 35. Ó, desde Mateus 26 ele está falando da paixão de Cristo. Só que no 35 ele fala assim, ó. Depois de o haverem, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta. Repartiram entre si a minha... Marcos 15. Vamos ver o que São Marcos fala sobre a crucifixão, sobre as chagas de Jesus. Marcos 15. O quê? Versículo 20. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes
e conduziram-no fora para o... Fala só isso. Lucas 23. Se ficar muito frio aí, levanta, dá uma esquentada, uma batida na perna. Eu falei pro Fernando, o da hora seria depois dessa pregação, nós colocar Jesus aqui, apagar as luzes, pegar uma cinta, um terço e cada um começar a se flagelar um pouco. Isso seria o massa nós fazer aqui mesmo. Igual São Felipe Neri fazia. A luz era só no crucificado, ficava todo mundo na igreja e só escutando as dores ali comendo. Por quê? Pra tentar sentir um pouco do que o teu Deus passou, meu irmão. Entenda o seguinte, além do que foi narrado aqui, existe 15 dores ocultas de Jesus, uma revelação que tem ali, coisa que você lê ali, você vai ficar muito... Das pessoas pegar a barba de Jesus e começar a tirar uma por outra, e depois pegar a agulha e começar a enfiar nesses buracos, arrastar ele no meio de lamaçal, de sujeira, de coisa fedida. E por que que ele fez isso? Por que que ele foi tão longe? Quem que ele via quando ele passava por isso? E aí nós ficamos em cima do muro. Hora que ele pede uma renúncia, hora que ele pede algo por nós, uma entrega maior. José falava da entrega da vida, meu irmão. Como que esse mundo tem pagado as pessoas? Eu vi agora, comentava com o Zé. Fui tomar banho, mexendo no celular, um vídeo. Hoje tudo tem câmera, né? Qualquer casa tem câmera. Até aqui tem câmera, pelo jeito que eu tô vendo ali. Você vê até na Missão Três Corações tem câmera. O marido acompanhou a traição da esposa com o melhor amigo. Depois ele foi lá e meteu bala no cara. Eu não vi o final, né? Mas eu meditava sobre isso. Olha como que o mundo paga uma amizade. Por que que o cara não matou a mulher? Porque a lealdade do homem com o homem é maior do que a lealdade da mulher com a mulher. O homem, ele é leal. Quando ele tem uma amizade, quando ele tem alguém ali que ele está disposto a dividir a mesa com aquela pessoa, que ele sabe que aquele cara vai com ele. Provérbios 17 fala assim, ó, o amigo ama a todo momento, mas no momento da prova, ele se torna um irmão. No momento da desgraça, ele se torna um irmão. Por que que o cara foi lá fuzilar o outro? Porque ele não esperava isso desse cara. Então o mundo tem pagado dessa forma e vai piorar. Agora, como que Deus tem pagado aqueles que entregam a vida para Ele, meu irmão? Se a gente ficar narrando aqui o que acontece na comunidade dia após dia, de providência, de cuidar de Deus, de livramento, a gente fica até amanhã de manhã falando sobre essas coisas, porque a gente fica humilhado de ver o cuidado de Deus, cara. E aí você que tem um chamado, talvez, não é todo mundo que tem esse chamado, mas tem pessoas que têm esse chamado e fica com medo. Cara, você tem medo daquilo que Deus tem para você? Olha a loucura disso. O mundo a gente pode desconfiar. De um patrão a gente pode desconfiar. Até de um namorado, de uma pessoa que a gente está conhecendo agora, a gente pode desconfiar. Mas do Cristo, que não só falou. Uma das coisas que eu queria entrar também é nisso. As chagas, elas têm vários nomes. E uma delas é a língua. Porque você olha para as chagas e as chagas falam com você. As chagas de Cristo, ela converteu muitas pessoas. A meditação, contemplar a mão direita dele. Eu conheço uma pessoa aqui de Londrina, que numa experiência de oração, ela teve um repouso e ela viu a mão direita de Cristo sendo crucificada. Olha que loucura isso. O apóstolo Paulo, ele não conviveu com Jesus, amém? Ele não conviveu com Jesus. Só que a pessoa que mais vai falar da cruz no Novo Testamento é ele. Você lembra alguma passagem que Paulo fala da cruz? Fala aí alguma passagem. Da cruz, do crucificado. Vocês não lêem Bíblia, não? Fala aí. Cadê o Fernando? Tô aqui. A linguagem da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para nós é uma força divina. Ele vai falar, eu crucifico a minha carne por medo... Eu que anunciei muito a palavra para muitas pessoas, eu rodar. Ele vai falar em vários momentos da cruz, do sinal da cruz, da virtude oculta da cruz. Aí Santa Catarina de Sena, no livro dela Diálogos, ela fala o seguinte, que aqueles 3 dias que ele cai, ali, não fala o animal, vamos falar o cavalo aqui, que ele fica cego. Naqueles 3 dias ele viveu que os discípulos passaram 3 anos com Jesus. E uma das coisas, ele foi levado ao Calvário. Ele viu a crucificação de uma maneira mística. Quem está falando isso é a doutora da igreja. Por isso ele fica chapado pela cruz. Ele vai falar que ele carrega no corpo dele as marcas da cruz.
A pessoa que tem um encontro com o crucificado, que entende, São Francisco de Sales fala assim, ó, todo amor que não nasce do Calvário é um amor fraco. O que é o amor fraco? É o amor baseado em sentimento. Meu irmão, se o teu amor com Deus está baseado em sentimento, arrepio, choro, música, sentimentalismo, você não vai aguentar. Mas se você começar a subir o Calvário, e quando Deus começar a dividir cruz, sofrimento com você, você entender que Ele está dividindo aquilo que Ele tem de mais precioso, que é a cruz. Os discípulos, vamos lá, onde que eu estou? Lucas 23, 33. Deixa eu terminar aqui. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. Vamos ver se João coloca alguma coisa a mais, o discípulo amado. João 19. Versículo 23. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida do alto a baixo, não tinha costura. Eles não relatam nada da cruz, cara. Ele só fala isso, que ele foi crucificado, Jesus foi crucificado, e ele já muda de assunto, vai falar do ladrão, vai falar das vestes. Por que eles não, se na agonia eles colocaram que Jesus suou sangue, que veio um anjo ali que consolou ele, que os discípulos estavam dormindo, ele coloca os pormenores da agonia. Ele tá lá, sendo acusado, ele coloca os caras cuspiram nele, escarneceram nele, que Pedro negou ele traz detalhes, todos eles trazem detalhes. Por que na cruz eles não narram? Quem que é o primeiro evangelista? Nossa, cadê? Fala alto aí, ajuda eu aí. Será que os católicos não chegou? Tô perguntando pros mormons aqui, cara. Quem que é o primeiro evangelista? Mateus era apóstolo. O segundo evangelista, Marcos. O evangelho de Marcos é narrado por quem? Por Pedro. Ele só escreve. Pedro estava lá. Terceiro evangelista? Quem que dá a direção para Lucas? Fala, Nossa Senhora. O evangelho de Lucas é o evangelho de Nossa Senhora. Tem coisa ali que só Nossa Senhora sabia, cara. Qual a hora que narra da anunciação, o que aconteceu entre ela e o anjo, o que o anjo falou, como que ele ia saber daquilo? E o quarto evangelho, quem que é? João estava lá. Mas os 4 ficam quietos em relação a isso. Por que eles omitem isso? Porque quando eles olham para o crucificado, quando os 4 chegam no cume, no Calvário, eles silenciam, cara. Eles não conseguem escrever. São Leonardo de Porto Maurício diz que o Espírito Santo faz que a pena que eles estão escrevendo caia ali. Eles não conseguem colocar mais nada. Porque diante disso daqui, meu irmão, não tem palavra. Por isso que é difícil falar disso daqui. Basta você olhar e tentar se unir às 5 chagas de Jesus. Porque não foram 5 chagas somente, cara. Foram muito mais coisas que ele passou. O tema é esse, né? Mas se a gente meditar sobre a paixão, tudo que ele foi passando ali, ele já estava arrebentado, ele já estava moído. E ele foi até o fim. Quando Lucas 22, a nossa passagem do nosso carisma, diz que um anjo veio consolar Jesus. Olha que coisa louca. Você já viu isso na Bíblia? O anjo veio consolar ele. Os santos falam que o anjo veio mostrar para ele o meu e o teu pecado. O anjo veio mostrar para Jesus a ingratidão que os homens teriam com ele. Às vezes que eu e você ia cair na sexualidade. Às vezes que você ia olhar para pornografia. Que você ia bater de frente com a tua mãe. Meu irmão, aquela menina que na aparição de Fátima fala, os pastorinhos perguntam para ela, é Maria de Neves. Ela está no purgatório até o final dos tempos. Lembra disso que Nossa Senhora fala que uma menininha estava no purgatório até o final dos tempos? Eles vão dizer que aquela menininha morreu com 12 anos. E o pecado dela era desobediência à mãe. Porque naquele tempo, 1917, não tinha esse tipo de música que tem hoje. Não tinha esse tipo de roupa que tem hoje. Qual que era o pecado dessa menina, cara? Agora imagina nós.
A gente fica achando que a gente está bem diante de Deus. O ser humano, ele perdeu a gravidade do pecado. Quando Jesus olha esses missionários, com o cabelo pintado, com esses cortes tudo rebelde, que vai influenciando a juventude a não olhar para a cruz, porque quem é apaixonado por Jesus, meu irmão, não quer ter ligação com aquilo que é mundano. Ele perdeu as vestes dele para reparar o luxo, principalmente das mulheres, na vestimenta. Porque para a mulher é muito difícil a renúncia. Então Jesus, cada ato dele da paixão, ele está rendendo, ele está redimindo alguma atitude nossa humana. Quando ele é crucificado na mão direita, meu irmão, o pai olhava para aquela mão, ele não via a mão de Jesus, ele via a mão daqueles que roubavam, ele via a mão daqueles que tiveram a coragem de gastar dinheiro apostando em jogatina e colocar família, mulher, criança, um monte de coisa na jogatina. Eram essas coisas que ele via na mão direita, na mão esquerda, no pé. Agora hoje está tudo acessível para nós, tudo muito fácil. Nós não sabemos o que é sofrimento. Você vê um friozinho desse já abala nós. Eu tô com uma blusona aqui grossa. Por quê? Porque nós não estamos preparados para sofrer. O conforto vai nos tirando da penitência. O conforto vai nos tirando da cruz. O jovem é chamado a uma vida penitente. Meu irmão, um menino aqui, e a menina também, que quer viver castidade, que quer viver a pureza, nessa desgraça desse mundo perverso que está hoje, que as mulheres estão se oferecendo para os homens e virou uma bagunça. Como que o menino vai ser casto, puro, viver um relacionamento em Deus, se ele não for penitente? Se ele não mortificar a carne dele, se ele não se unir ao crucificado. O pecado mortal, ele é mais grave do que aquilo que Cristo sofreu na paixão dele. Entenda isso, quando você comete um pecado mortal, você está fazendo algo pior que os algozes fizeram com Jesus, não é uma coisinha qualquer. São João Crisóstomo fala o seguinte: as pessoas que estão condenadas no inferno, ali Deus está castigando a criatura, meu irmão. Eles mereceram aquilo. Mas quando você olha para Cristo crucificado, um Deus que castiga outro Deus, esse olhar para o santo, o olhar de Cristo, isso já é uma pena para a alma dele. Santo Afonso Maria de Ligório, no Preparação para a Morte, ele fala que as chagas de Cristo vai ser acusadoras minha e tua no dia do nosso juízo. As chagas de Cristo vão estar lá. Hoje, essa chaga é fonte de salvação para nós. Ele fala que nós vamos ter 6 acusadores. Primeiro, o diabo. Segundo, o teu anjo da guarda. Terceiro, a tua consciência. As paredes vão testemunhar contra a gente. O que eu estava vendo? Fui dar aula para minhas crianças ontem, que a minha mulher foi no médico. Aula de geografia. Falando de continente, essas paradas, né? Falei, cara, vou colocar um vídeo aqui, um documentário, né? Esses documentários né, que tem aí de coisa. Os caras falando das rochas que tem aí, né? Milenar. Eu já meditei nisso, porque as paredes vai testemunhar. E eu fiquei olhando aquelas rochas na praia. Quanto pecado aquela rocha não viu ali na frente dela? Santo Afonso fala que as paredes... Não é meu tema aqui, mas ele vai mostrando isso na Bíblia, meu irmão. Quem já leu esse livro sabe. Quando ele vai falar do juízo particular, ele vai mostrar que está na Bíblia, isso as paredes vão testemunhar contra eu e com você. E entre elas as chagas de Cristo, que vai dizer assim, ó. O demônio vai apontar para as chagas de Cristo e falar assim, ó. Esse preço que o Senhor pagou por causa daquela alma, ele não quis. Ele preferiu ficar comigo. Ele preferiu, quando eu apresentava uma farinha, quando eu apresentava uma pelada para ele, quando eu apresentava uma mentira para ele falar. Quando eu apresentava... Meu irmão, eu nunca vi uma juventude tão covarde como a nossa. Aqui não. Aqui tem uma molecada de fibra. Mas uma molecada que qualquer ameaça para. Qualquer questionamento, não tem argumento para debater ali. A pessoa bate de frente com o pai, bate de frente com a mãe. Mas o professor questiona, um amigo questiona algo da fé dela. Ou alguém, ela quer fazer um evento, quer fazer alguma coisa. A pessoa fala, mas você não pode trazer esse cara, ou você não pode trazer esse padre, por que não? Uma simples pergunta, por que eu não posso? Se a pessoa está ligada com a igreja, se a pessoa tem carta de padre, de bispo, por que eu não posso trazer?
Então, questionamentos rasos, que a pessoa fala assim, não, eu tenho que ser obediente, mas obediente o quê? Eu tenho que saber o quê? O quê? Quando a obediência me leva a cometer um pecado grave, eu não sou obrigado a obedecer. O que vem primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas ou honrar pai e mãe? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se o teu pai e a tua mãe se levantar contra você, para você não entregar sua vida para Jesus, você tem a obrigação de honrar a Deus sobre todas as coisas. Você não precisa dar obediência a eles nesse sentido de vocação. Por quê? Porque o primeiro mandamento vem acima do quarto. Olha como que é sério essas coisas. Quero pegar com vocês uma passagem na Bíblia. Salmo 21. Salmo 21. Passear nas Sagradas Escrituras um pouco, o que falar, o que traz em relação à crucificação de Cristo. Porque tem muitas coisas na Bíblia que está escondida, que é só com o olhar dos santos para a gente tocar aquilo que eles escreveram, porque pela pela minha meditação eu não chego muitas vezes a essas coisas não. Salmo 21, versículo 17. Amém? Amém. Sim, rodeiam-me uma malta de cães, cercam-me um bando de malfeitores, transpassaram, poderia contar todos os meus ossos, eles me olham e me observam com alegria. Santa Brígida, ela tem uma revelação que quando eles cravam a primeira mão de Jesus, né? Porque, entenda isso, o corpo dele já está arrebentado, né? Ele não dormiu aquela noite, ele já está, tudo que ele viveu ali de flagelação. Então, o corpo dele já não é mais um corpo humano ali. Mas nessa pancada do cravo ali, os nervos do corpo dele se contorce, volta assim, né? Como se ficasse... Sabe quando você tem uma cãibra? Já teve isso? Que é isso, né? Um nervo que tá... E aquilo que acontece, né? Na paixão de ter que pegar uma corda ali, puxar ali, para voltar ao lugar, tanto o braço como os pés de Jesus acontece. Cara, você imagina isso? Cara, a gente não aguenta um ralado numa parede. Outra passagem, Zacarias 13, que está escondida. Zacarias 13. Perto de Mateus lá. Volta, Mateus, Malaquias, Zacarias. Ao contrário. Zacarias 13. Isso daqui é muito cabuloso, hein? (1279) na Ave Maria. Quem não achou, diga misericórdia. Versículo 6. Se alguém lhe disser, que ferimentos são esses em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa dos meus amigos, responderá ele. Aqui tem duas interpretações. A primeira são os anjos que perguntam, quando Jesus está chegando, na ascensão dele, que ferimentos são esses? Que ferimentos são esses? O embaçado aqui não é a pergunta, mas é a resposta. O que ele fala? Onde que ele recebeu isso? Na casa dos amigos dele. Por que ele fala amigos? Porque Jesus foi crucificado de duas maneiras. A primeira pelos algozes, certo? A segunda pelos discípulos. Porque quando Tomé duvida, pega lá comigo João 20, versículo 25. João 20. Versículo 25. Os outros discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor, mas ele replicou-lhes, se não ver nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditareis. Ele fala das 5 chagas aqui, ó. Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos,
e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduza aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor. Padre Antônio Vieira fala que a primeira maneira que Jesus foi crucificado não foi perfeita. Quando ele está meditando sobre isso, ele está meditando as chagas de São Francisco de Assis, esse padre da igreja, esse padre dos nossos tempos, aqui, morou no Brasil. Para mim é o cara da Bíblia o mais cabuloso, mais que São Jerônimo, mais... Digita qualquer sermão do Padre Antônio Vieira e lê. Você vai falar comigo: cara, como que esse cara vê essas coisas na Bíblia? O Padre Antônio Vieira, para unir as chagas de Cristo com a de Francisco, ele fala que a chaga de Francisco foi mais perfeita do que a de Jesus, porque as chagas de Francisco foi Cristo que causou nele, e as chagas de Cristo foram homens ímpios que causaram nele. Então Jesus, para aperfeiçoar as chagas, ele vem e marca no corpo de Francisco. Então, quando você fala de São Francisco, você não está falando de um homem qualquer, que carregou as marcas do crucificado no corpo dele. Aí essa palavra fala dos amigos, por quê? Porque agora é Tomé enfiando o dedo dele, com a incredulidade dele, que vai crucificando Jesus. Pega comigo Isaías 53. Isaías 53 inteiro, né? Não tem nem o que falar. Eu vou ler, que eu posso ir até meia-noite hoje, o Fernando falou. Congelar aqui, né? Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida, não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Vai imaginando isso, eu vou lendo, você vai imaginando isso. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Era como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes. Vamos ler esse versículo 5 junto? Bem forte. Mas ele foi castigado, mais uma vez, mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. É o que o José falava aqui. Você já foi encontrado, cara. Você já foi agraciado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa? Quando foi suprimido da terra... Existe uma força oculta nisso daqui. Uma força oculta nisso daqui que a gente não vê. Quem já pegou caso de possessão não, de manifestação, que é possessão, meu irmão, é surra na certa se nós tiver num caso desse, porque o diabo vem arrebentando tudo, é só exorcista mesmo para aguentar a pegada. Ele não suporta cruz no pescoço, escapulário, sinal religioso. Ele quer tirar. Quem já viu isso? Manifestação que o diabo quer tirar da pessoa o sinal dela. Alguém já viu? Acabou as manifestações, né? Isso acontecia muito na renovação um tempo atrás. Também em qualquer lugar, não é só na renovação. Por quê? Porque aquilo queima ele. Porque quando você tá com um sinal desse,
Não é um sinal como esse daqui. Você tá, meu irmão, com o sinal da cruz. Não é como o sinal da missão Três Corações. O sinal da missão Três Corações é um sinal que não foi... Isso daqui é uma visão que eu tive. É isso que eu quero falar. Quando você tem algo que Cristo revelou, ou Nossa Senhora escapulário, Nossa Senhora prometeu, quem tiver com o escapulário não vai ser condenado ao inferno. Meu irmão, Nossa Senhora, usa o escapulário. Quem tiver com esse escapulário e morrer com ele, não vai pro inferno. Ela bateu no peito e falou isso. O Papa da Igreja, se eu não me engano, o Papa Gregório, ele escreve uma bula falando do sábado, que quem morresse... Ele teve uma visão, olha que cabuloso isso, ele teve uma visão, Nossa Senhora falando pra ele, e eu garanto o purgatório também. Quem morrer com o meu escapulário no pescoço, no próximo sábado eu tiro a pessoa do purgatório. Aí o Papa escreve uma bula falando isso, meu irmão, pra todo mundo. Se vocês não acreditam em visão, o Papa da Igreja tá afirmando isso daqui. Quem tiver com o escapulário, pela autoridade minha de Papa, eu afirmo isso daqui. Não, se morrer com o escapulário no pescoço, é salvo no sábado seguinte. E os prediletos de Nossa Senhora morrem no sábado ainda, velho. Pra ficar pouco tempo ali. Dizem que Santa Teresa d'Ávila, ela teve que fazer uma vênia no purgatório, ela não entrou direto. O Padre Pio falou que ele ia passar 15 minutos no purgatório porque ele viu uma mulher entrando com imodéstia. Você imagina a imodéstia no tempo do Padre Pio, com placa falando pra mulherada tá de saia. Os homens na igreja do Padre Pio não andavam com camiseta curta, filho. Tinha uma placa lá falando. E ele fala isso. Eu vou passar 15 minutos no purgatório porque eu vi uma mulher entrando com imodéstia aqui e eu não corrigi ela. Agora imagina nós. Imagina eu e você caindo em vídeo, bobeira, gastando tempo com bobeira. Meu irmão, essa conversa aqui é pra quem quer crescer. Não é pra nego que tá pensando em renunciar à música do mundo, gastando tempo com videogame, com essas bobeiras, não. É nego que quer crescer, é nego que quer amar Deus. É nego que se, meu irmão, a prova vir, o câncer vir, se o teu namorado te colocar na pressão ali pra cair com ele, você tá disposto a honrar Cristo. Não é pra qualquer um, filho. É quem quer amar Jesus de verdade, não é pra quem tá... Ah, não, tô passando um tempo aí no grupo de oração, na missão. Não, é quem quer ir até o fim. É quem não quer ser condenado, é quem quer morar com Jesus eternamente. Olha que Santa Teresinha... Tem devoto de Santa Teresinha aqui? Levanta a mão os devotos de Santa Teresinha aí. Lembrando que a palavra devoção significa imitação. Santa Teresinha fala assim: eu não vou me acostumar com o céu. Não vai ter sofrimento lá. Esses grilos, mano, isso é pra dar uma surra. Não. Podia acabar aqui e ir embora. Eu não vou me acostumar com o céu, porque eu quero sofrer, eu quero estar unido. Eu quero estar unido aqui com ele, porque quando eu sofro, eu tô ligado nele, meu irmão. Quando eu tô ali passando pela prova, quando eu tô vendo meus filhos doentes, quando eu tô passando por processo na justiça, quando eles cancelam o retiro, porque nós amamos sair pra pregar e de repente, vocês não podem vir aqui. Ah, não sei quem falou não sei o que, não pode, cancela o retiro. E aí você vai ali pro sacrário, você vai ali pro crucificado, você fala: Jesus, por amor a ti, Senhor. Porque muitos falam de Jesus, irmão. Guarda isso que eu tô falando, tem muita gente falando de Jesus pelo Brasil inteiro, mas poucos caminham com Jesus. Um dia o padre Roberto da Toca falou assim: ó, a renovação carismática, ela fala de Jesus, mas ela não conhece Jesus. Num raléu. Meu irmão, eu ouvi isso da boca de um herege, mas é verdade que ele falou. Ele falou assim: quando o jovem converte a carteira dele para Jesus, em outras palavras, quando o jovem começa a ajudar financeiramente uma obra, uma missão, o coração dele já é de Jesus faz tempo. Se você não consegue nem dar o dízimo, você não consegue ajudar uma obra, um mendigo, se a tua conversão ainda não foi aqui para coisa material, meu irmão, você... Porque quem ama Jesus, filho, ele não vê a oportunidade de ajudar um mendigo. Se ele tá sabendo que, sei lá, a comunidade tá sem arroz, tá sem feijão, meu irmão, o que eu vou fazer? É uma oportunidade de você fazer o bem. Porque você não pode fazer nada melhor que isso. Vamos colocar um mendigo aqui. O que você pode fazer por ele? Na moral, o que você pode fazer por ele aí? O Padre Pio ia chegar pra ele, ia falar uma palavra pra ele, que ele ia mudar de vida e ele ia amar Deus. Se a gente rezar por ele, ele vai se levantar liberto ali? Ah, legal, pode chorar ali, mas não vai ter esse efeito na alma dele. Mas, opa, se você ajudar ele financeiramente, irmão, você está fazendo algo concreto. Você pode, não vai para não rezar.
Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? O nível que nós estamos hoje de santidade é tão baixo que o melhor que nós podemos fazer para uma obra, para uma pessoa que está numa situação dessa é ajudar financeiramente, para uma missão. E aí eu não consigo. Eu fico de cara com pessoas da minha família, da nossa família aí que entregou a vida. A pessoa fica falando, eu amo fulano, eu amo Beltrano. Mas não ajuda. Que amor que é esse? Eu tô sabendo que o Wesley tá passando por uma dificuldade lá, eu vou rezar por você. Meu irmão, eu tô com fome, cara. Eu não tô querendo oração, eu tô com frio. Eu tô precisando pagar a conta. Isso é concreto, eu precisando de remédio. Tem coisa que não dá para um missionário pedir publicamente. Não dá para ele pedir fralda. Ele vai pedir fralda pros filhos dele, o cara vai falar assim, meu irmão, quem mandou você fazer esse filho? Você não quis ir pra missão? Não dá para ele pedir gasolina, não dá para ele pedir gás. Tem coisa que é dinheiro, não dá. Uma conta de luz ele consegue colocar remédio, por exemplo, que surge numa hora inesperada. E o cara, o que ele precisa dali? Ele precisa de grana. Agora, todos os santos, todos, e São Felipe Neri fala assim, ó, se você é apegado ao dinheiro, você nunca vai ser santo. O cara que é apegado ao dinheiro, ele nunca vai subir de degrau. Santa Catarina de Sena, quando ela olha para a cruz, ela fala que a cruz ela é feita de degrau. O primeiro degrau é os pés de Jesus, é primeiro degrau dessa escada que você vai subir. Você tá ali, que você consegue beijar os pés de Jesus, se unir aos pés de Cristo. Depois você vai subindo. Na lança, ela vai chegar até a boca de Jesus, ao amor esponsal da união com Cristo. Ali é um caminho de santidade. Agora, se naquilo que é material eu já fico, como é difícil hoje para as meninas, cara, mudar suas vestes. Cara, como é difícil. Nesse tempo de sensualidade, que a mulherada tá andando nesse frio, tá tudo pelada. Você fala, cara, eu vou honrar Nossa Senhora, eu vou honrar Jesus, que é a minha vestimenta. Eu vou mortificar a vaidade que eu tive lá, porque de uma maneira ou outra você vai pagar isso no purgatório. E eu também. O maior testemunho hoje, visível, que para a sociedade é uma menina que ela quer honrar Deus com o corpo dela. E ela arruma uma guerra por causa disso, cara. Quando uma menina se veste com uma calça leg, o homem não consegue olhar para outra parte do teu corpo que não é a frente e atrás, falando bem no literal. Cara, não dá para um servo, para uma serva de Deus andar com uma calça dessa. Não dá. Por quê? Porque isso é falta de caridade. Isso é falta de caridade com o teu irmão de caminhada. Isso é falta de caridade. Porque as mulheres do mundo, a galera que não conhece Jesus é uma coisa. Agora, quem conhece, meu irmão, é outra coisa. Pega comigo Apocalipse 22. Eu quero te mostrar uma passagem para testemunhar isso que eu estou te falando. Apocalipse 22. Eu sei que falar essas coisas gera raiva, quem tá ouvindo ali, mas o cara só fala disso, eu não sei o que, meu irmão, isso é amor pela tua alma. Ó, com Jesus não tem meio termo, cara. Não tem meio termo. Apocalipse 22, versículo 11. O injusto faça ainda, o impuro pratique impurezas, mas o justo e o santo não tem brecha. Você vai vir, você já caiu numa cilada, meu irmão. O papo reto é esse, quando você veio para Deus, você já caiu numa cilada. Agora você vai se santificar ainda mais ou você vai rodar. Por isso que muita gente parou no meio do caminho, muita gente vai parar. Por isso que nós temos que pedir a graça para Deus da perseverança até o final. Vou falar um negócio para martelar a tua cabeça aí. Jesus já sabe, no coração dele, se eu e você vai até o fim por amor a ele. São Vicente Ferrer fala que ele conhece o nome de cada um, que já está escrito no livro. E ele fala assim nesse sermão. Eu não estou falando isso para amedrontar vocês, mas eu estou falando isso para que você seja teimoso com Deus, insistente. Dom Bosco fala que o dom da perseverança é dado para quem pede. Se você não pede o dom da perseverança, esse dom você tem que pedir até o final da tua vida. De perseverar até o fim. Perseverar até o fim eu caí hoje, não interessa. Eu vou me levantar. Perseverar. Quantas pessoas... O apóstolo Paulo fala assim, ó. Sois tão levianos assim, depois de começar pelo Espírito, querer acabar pela carne. Quantas comunidades começou no Espírito? Que nem vocês aqui na loucura, meu irmão, no frio, rezando e gritando.
Mas hoje você vai ver, você não reconhece. Por quê? Porque quando Deus começou a pedir algo mais, e é aqui que nós trememos, eu na comunidade, que chega a hora que você já deu aquilo que é terreno e Deus começa a pedir coisas internas. Para você olhar para o sofrimento com outro olhar, para você se conformar com a vontade dele que custa mais. Onde ele vai dividindo coisas que abala a tua estrutura humana. Sofrimento que abala a tua estrutura, de quem você não está preparado a te trair, a deixar você na mão, para ver se você fica, meu irmão. Para ver se você é digno de entrar. Quando foram crucificar Pedro, ele falou, não. De ponta cabeça, eu não sou digno de ser crucificado igual o mestre, filho. Eu não sou digno. Os discípulos se alegravam quando eles apanhavam. Tem uma tradição da igreja que fala que Pedro está fugindo de Roma. Ele está fugindo de Roma, do martírio. E aí ele vê Jesus voltando para Roma. E ele fala assim, Jesus olha para ele e fala, você está fugindo, eu vou ter que ir lá morrer de novo. E aquilo é como uma paulada no coração dele, e ele volta para morrer. Agora fala, não posso negar de novo Jesus, cara. Meu irmão, não dá mais, tem tipo de pecado que não dá mais. Não dá para brincar, mas depois dessa pregação não dá mais para você brincar. Você tem que começar a rezar. Tem que começar a rezar o rosário. Rosário, os 3 terços. Se quiser rezar o luminoso, glória a Deus, aleluia. Mas os 3 terços. Porque Nossa Senhora fala assim em Fátima, pra gente meditar. Quando ela pede os 5 sábados reparador, ela fala, ela dá, ó, para ser perfeito, isso daqui medita os 3 mistérios do meu terço. O gozoso, o doloroso e o glorioso. Por quê? Porque o rosário vem substituir os 150 salmos. Isso é uma devoção concreta. Nós precisamos ir para o céu, cara. Nós precisamos ir para o céu. Tudo que você planta aqui, a tua descendência vai colher. Seja de bem, seja de mal. Nós tivemos um testemunho, esse dia na comunidade, era da hora você trazer esse cara aqui, o Fer, para dar o testemunho, Denil. Cara que morou na rua. Ele disse que o diabo judiava tanto dele que levava ele nesses banheiros, Fer, de posto de gasolina, e aí ele lambia a sujeira daquele posto, cara. E ele falava o seguinte, casou com uma... Eu não vou contar o testemunho do cara, não vai ter graça. Mas onde eu quero chegar? Todos os filhos dele hoje estão na droga ainda, cara. Eu falo, eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida deles. Mas tudo que eles estão vivendo é consequência da minha vida velha. Detalhe, 27 anos de conversão, viu? Não é cara que começou ontem. Ele se veste que nem franciscano, tá muito louco. Falou, viu? Foi na comunidade, viu nós que a camisinha tá comprida, Deus pediu algo mais louco pra ele ainda. Anda, cara. Ele vai estar lá. Aí foi um outro agora, o Carlos também dá o testemunho, um cara que começou na igreja, igual vocês, jovem, casamento ali, e ele falou que os filhos dele, jovem, não estavam querendo Deus. Deus deu um outro serviço para ele em outra cidade, ele era do Rio Grande do Sul, foi para Andirá, e os filhos dele, lá em Andirá, o cumprimento da promessa de Deus para ele, de que ele sairia da terra dele e ia colher novos frutos, aconteceu. E todos os filhos dele, tem 5 filhos, estão no grupo de jovens, estão honrando a Deus. Esse dia ele falava lá na comunidade, eu fui adorar Jesus no horário lá, quando eu olhei do lado, para minha surpresa, o meu filho mais velho estava lá. Eu preguei um retiro lá na cidade, o Pentecostes lá na cidade dele, um menino chegou para mim, essas pregação cabulosas, né? Com a mão assim, né? Com um brinco na orelha. Falei, mano, já renunciei isso daí já. Querendo dar pra mim o brinco dele. Falei, coloca os pés de Nossa Senhora lá, velho. Por quê? Porque quando a palavra vem, irmão, o Espírito vem e confirma aquilo. Imagina Jesus crucificado olhando pro homem, com um brinquinho na orelha, com a perna rapada, com sobrancelha. Falei, rapaz, isso daí... Não, eu fui crucificado. Você tá preocupado em rapar tua perna, velho. Em fazer degradê, em fazer... Ah, não dá. Bater um pouco na molecada também. Calça colada, isso não é coisa de homem não, cara. Essas calças de Luan Santana aí não é pra nós não. Não dá não, velho. As meninas olham pra... Uma menina de Deus olha pra um cara desse, não dá, velho. Ah não, opa, vamos se conformar. Tô falando pra você andar desleixado. Tô falando pra você olhar pra aquilo que é. Cara, isso daqui não convém comigo, cara. Isso daqui não convém com aquilo que eu quero viver. Isso daqui não convém com o meu chamado, ainda que for pra mim ficar sozinho. Eu vou me vestir, eu vou me comportar, eu vou falar como homem de Deus. Por que ele recebe fel na boca? Amargo ali para purificar.
aquilo que sai da nossa boca de impuro, meu irmão. Os caras ficam defendendo agora palavrão, cara na mídia aí defendendo palavrão, ficam bebendo do Olavo de Carvalho. Tem coisa que presta, Olavo, mas você vai defender aquilo que o cara fala. Cara, São João Maria Vianney tem um sermão sobre os palavrões e sobre a bebida. Eu queria que esses caras lessem, esses caras que fazem apologia a essas coisas. Os padres do deserto, eles tinham vinho lá, mas quando eles bebiam vinho, eles ficavam uma semana sem comer. Agora os caras defendem tudo, tatuagem, defendem tudo. Eles dão um jeito pra maquiar a falta de conversão, de amor ao cruz. Imagina isso, uma menina com o cabelo tudo louco aí pra evangelizar o jovem, chegar diante do crucificado e falar, minha filha, eu pedi isso pra você. Você acha que Jesus ia pedir uma renúncia dessa pra você? Eu vim aqui com o cabelo tingido, com... Não, pra mim ficar parecido com o jovem tem que olhar pra mim e querer ser um homem de Deus. Não um cara mundano. A menina, chegou uma mulher de Deus aqui, olhar para aquela mulher e falar, não, quero seguir. Não essas vaidades, não essas frescuras. A pregação tem que me levar a uma mudança. Se eu vou para o grupo de oração e aquela pregação não me leva a sair de lá com a dor na cabeça, cara, eu preciso mexer nisso. Eu preciso mexer nisso na minha vida. Seja perdão, seja mudança no falar, seja o que for. Todo sermão, ele tem que levar... Eu tenho que sair de lá com uma pulga atrás da orelha, senão não cumpriu o objetivo da pregação. As pessoas pegavam pedra para atirar em Jesus quando ele pregava, filho. Santo Antônio fala assim, ó, quando você prega a verdade, como ela tem que ser pregada, isso vai gerar raiva no coração de quem tem a mentalidade carnal. Aí você olha para as coordenações, para os caras que tá à frente hoje, tudo carnal. Cara, os caras não conseguem dar um jogo de futebol para Jesus. Os caras vão conseguir dar a vida. O cara não consegue dar uma série pra Jesus, ele vai conseguir dar a vida dele pra Jesus? Papo reto, você acha que você vai conseguir dar a vida pra Jesus? Você não consegue dar uma renúncia dessa? Você acha que é muito? Quando te pede uma coisa, os meninos vão pro monte hoje, né? Cara, isso é coisa de louco, não é? Papo reto, né? Coisa de... Cara, essa hora, nesse frio, ir lá. Mas as coisas que alimentam. As coisas que alimentam a espiritualidade. E hoje, depois de quase 20 anos na caminhada, eu olho pros caras que era tido como louco, que tava comigo quando eu tava no grupo de jovem, é os caras que estão de pé hoje. Todo mundo que falava que era loucura aquilo que a gente fazia, que os caras faziam, os matrimônios tá destruído. Eu não falo isso pra me gabar, eu não falo isso pra me colocar acima de vocês, mas é uma análise do meu pouco tempo de vida que eu tenho, da galera que não teve a coragem de romper com aquilo que era mundano, que aquilo que era mundano pegou ele. Para encerrar essa pregação, a gente rezar. São Jerônimo fala um negócio. Ele fala assim, ó, todo tempo que você adia para dar um sim para Deus, você tem um chamado para uma entrega genuína a Jesus. Ele fala assim, ó, todo tempo que você adia, Satanás está aguardando esse tempo para quando você dá o teu sim, ele te tirar daquela obra. Por isso o Santo Expedito fala hoje. Por isso Jesus fala para o ladrão, hoje estará comigo. Hoje. Você só tem o hoje, filho. Você só tem o hoje. Nós vamos pegar o crucificado aqui. Eu queria muito fazer isso, mas tem mulher. Se tiver só homem aqui, nós ia ajoelhar aqui, ia descer o terço nas costas um do outro aqui, para não ficar muito louco aqui. Pega a cruz aqui, Fer, por favor. Fica de pé. O que eu vou falar aqui não haja por sentimentalismo, não haja porque você vê teu amigo vindo aqui na frente. Cara, não faça isso, porque Deus leva a sério e o diabo também leva a sério. Se não for para você, não venha, beleza? Nós não ligamos para isso, não vi ninguém, glória a Deus. Mas aquilo que for falado e aqueles que se sentirem chamados a vir aqui tocar no crucificado, a hora que a gente conduzir a adoração, a cruz, saia do teu lugar porque Deus está te chamando. Baixa a tua cabeça um pouco. Vou pedir pro Fernando vir aqui na frente. Abaixa a tua cabeça ainda. Não olha para Jesus não, abaixa a tua cabeça.